Salve rapaziada, como vocês estão? Tudo bem? A gente está aqui no nosso terceiro episódio com mais uma presença ilustre, só jogador cara, jogadora cara aqui nesses episódios. E sempre eu trago as pessoas que eu mais tenho vontade realmente de conversar. Eu estou aqui com o professor Abdala hoje, Daniel Abdala, e ele é, além de tudo, meu orientador do TCC, então está sendo um grande prazer estar aqui com você nesse episódio. Prazer é todo meu. Hoje também temos outro entrevistador, o Kaique. Por favor, se apresente. E aí, gente, tudo bem? Eu sou o Kaique de Moraes, eu sou aluno aqui da UFO no curso de Ciência da Computação e hoje estamos aqui para entrevistar nosso querido professor Daniel Abdala. O nosso professor, ele possui graduação em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, aonde ele também fez o seu mestrado, também na UFSC, em Ciência da Computação, e o seu doutorado em Ciência da Computação, só que na Universidade de Münster, na Alemanha. O nosso professor Daniel Abdala, ele tem experiência na área de ciência da computação, com ênfase em processamento digital de imagens, reconhecimento de padrões, métodos numéricos e visão computacional. Atualmente, ele é o professor associado aqui da FACOM, da Universidade Federal de Uberlândia. Então, é um prazer ter você aqui conosco, Daniel. Obrigado, Kaique. Prazer é todo meu. Bom, eu queria que você explicasse dessa caneca, que a gente, como sempre, pede uma caneca diferente. Ele veio com a caneca dele. Esse é o cubo de Rubik. É um jogo mental que exige que a gente reconheça padrões. Então, se você consegue olhar para esse jogo e reconhecer alguns padrões de cores, você tem um algoritmo que resolve ele. E é um dos meus passatempos prediletos. Quando eu estou pensando em alguma coisa, estou tentando resolver um problema, seja algorítmico ou de um projeto, eu fico com o cubo resolvendo e pensando. E sempre o de 3x3 ou você já tem alguns diferentões? Não, tem um monte, mas o de 3x3 é o melhor custo-benefício. Você não sofre muito, não queima o cérebro. De 5x5 também tem uma solução algorítmica, mas a gente está falando de centenas de passos, daí fica bem mais complicado. A complexidade aumenta, né? A ideia é poder resolver ele sem pensar, só para encadear padrões da cabeça e deixar o cérebro funcionando no problema que realmente interessa. Eu adorei a história da sua caneca, então. E a minha e do Kaique hoje, da ASC, a empresa júnior aqui da Faculdade de Computação também. Quem tiver interesse, a gente vai colocar o Instagram aqui embaixo para quem tiver curiosidade de conhecer ou se inscrever, quem for da computação. E eu já fui da empresa júnior, ele ainda está lá, então é por isso que a gente está com a canequinha dos nossos mascotes aqui, os pinguins de Madagascar. E aqui, ó, confia, tá tudo sob control, o dele é a mesma coisa. Só piadas de... Acho que o computeiro não tem muito humor tão bem estabelecido. Bom, então vamos começar o nosso papo aqui. Abdala, primeiramente eu queria começar a conversar com você porque recentemente você teve um papel importantíssimo sendo presidente da... Como que eu posso chamar? Comissão de Criação de Novos Cursos. Perfeito. E daí você foi um dos atuadores para criar o curso de BIA, né? O Bacharelado em Inteligência Artificial, um curso que começou esse semestre. Começou esse semestre. Então tá com a primeira turma, provavelmente o pessoal tá bem empolgado. Só que eu queria saber mais como foi o processo de você, numa área que evolui tão rapidamente, conseguir estabelecer quais são as bases e as necessidades essenciais para um aluno se formar da melhor maneira possível em um curso de inteligência artificial. Nossa, dava pra gente conversar a tarde inteira só sobre isso, cara. Só o histórico da criação é uma história longa, mas eu vou resumir para você. Perfeito. Existia uma demanda local aqui, local, regional, estadual e nacional e mundial, para a formação de mão de obra qualificada que pudesse atuar no desenvolvimento de sistemas inteligentes. O que a gente gosta de chamar de IA hoje em dia. Uhum. E a Facom, ela já ofertava, o nosso departamento já ofertava a gente tem uma linha de pós-graduação em IA, e nos nossos anteriores 2 cursos a gente tinha muitas disciplinas de IA também. Então, já existia, a gente já criava mão de obra qualificada para o mercado para atuar. O problema é que a área ela desenvolveu muito e muito rápido nos últimos 10 anos. Houve a publicação de 2 artigos que são muito importantes, um em 2016 e um em 2018, 2019. Eles resolveram 2 dos grandes problemões que a gente tinha. E aí é isso que é o resultado desses
artigos seminais, esses milestones, foi essa evolução que a gente viu em IA. Ela culminou em 2022, final de 2022, 2023, quando os Transformers se tornaram lugar comum. Todo mundo ouviu falar deles com a abertura do ChatGPT para o público em geral. A gente já conhecia isso desde 2018. Esse segundo artigo seminal que eu falei é um artigo que chama Attention is All You Need. Foi publicado por alguns pesquisadores do Google, tinha só um pesquisador que não era do Google. Mas basicamente ele propõe a ideia do Transformer, que é esse modelo de IA que tenta adivinhar a próxima palavra mais provável e que habilita toda a tecnologia de IA que a gente usa hoje, que o grande público usa hoje. Então existia essa demanda. Agora, criar um novo curso não é um negócio simples, porque você precisa de recursos, você precisa de mão de obra qualificada, e a gente estava notando essa demanda local aqui em Uberlândia há já algum tempo, e veio uma demanda da reitoria, vendo a possibilidade da gente ou alterar um dos nossos cursos para ser um curso especificamente de IA ou criar um novo curso. Quando eles falaram de criar um novo curso, a gente achou que os caras estavam loucos. Porque da onde que a gente vai tirar professor? Da onde que a gente vai fazer isso? E aí, cara, a gente ficou sabendo de um programa do MEC chamado Universidades Inovadoras, uma coisa assim, que tinha recursos para a contratação de novos professores no contexto de criação de cursos de IA. Especificamente para IA? Por causa que o Ministério de Ciência e Tecnologia, ele tem as políticas dele para incentivar o desenvolvimento tecnológico em áreas de interesse nacional. E IA é, obviamente, uma área de interesse de desenvolvimento nacional. E a gente ficou sabendo disso, só que a gente tinha menos de um mês. A gente acompanhou a loucura dos professores. Tinha menos de um mês para poder aproveitar essa oportunidade. E eu trabalhei na reformulação do curso do BSI. O currículo novo, trabalhei um tempão nisso. Eu sou até presidente do NDE do BSI hoje em dia. Então eu sabia como criar um projeto pedagógico, como balancear disciplinas, toda a parte burocrática, eu sabia tudo isso. E eu coordenava na época, presidia na época, a comissão de criação de novos cursos. Aí veio a demanda da reitoria, bateu pro nosso diretor, o nosso diretor olhou quem que estava cuidando da criação de novos cursos, viu que era eu, chegou, Dala, tem isso, você acha que dá tempo? Aí eu falei assim, mas nunca! Você quer que eu crie um curso em menos de um mês? Aí ele falou, não, tenta, né? Pior que pode acontecer é não dar certo. E daí o professor Murilo, que vocês já entrevistaram, se eu não me engano, Isso, ele também fazia parte dessa comissão. Também tinha um professor Claudinei, todos da área de IA, olha que louco. Todo mundo que estava na criação de novos cursos era o pessoal de IA. Tinha o Murilo, o Claudinei, o Alex, eu e a Elaine, professor Elaine, todos de IA. Eu sou de IA, mas IA em visão computacional. Hoje, visão computacional é basicamente IA, né? Então, estava todo mundo lá, a criação de novos cursos, era tudo especialista em IA, a gente falou, vamos tentar. E aí a gente começou pela grade curricular, e essa é a parte que você mais discute na criação de um curso. Porque a grade curricular significa as disciplinas que tu vai ofertar. E aí você tem que balancear elas. E um curso já existem alguns cursos de IA no país. A maior parte deles são... Você sabe quantos, assim, em públicas? Porque a única que eu conheço pessoalmente é da UFG, que em públicas deve estar por volta de uma dezena. E com essa última leva do projeto das Universidades Inovadoras, deve ter criado mais uns 10, deve ter mais de 20. Uma explosão, né, em relação à quantidade. O nosso trabalho foi analisar o currículo o projeto pedagógico de todos os cursos que já existiam. Todos tinham 2 anos ou menos. E até aquele momento, foi que ano esse projeto que o Andy chegou? Das Universidades Inovadoras? Isso. Foi em o final de outubro do ano passado. E até aquele momento tinha essa dezena que você disse de cursos existentes nas universidades. E os cursos eles eram relativamente novos. Daí a gente analisou os currículos dos cursos todos, o projeto pedagógico dos cursos todos, e a gente não ficou satisfeito com nenhum. Porque assim, pensa comigo, um curso de IA é uma coisa nova, certo? Mas ele tem um embasamento. Para você poder
criar uma solução de você tem que ter um embasamento matemático e um embasamento computacional. Como é que você vai criar um modelo de linguagem novo sem saber programar? Não tem como. Então, é que nem computação. Quando a computação se tornou uma área, lá por meados do final da década de 60, começo da década de 70, ela não era uma área até então. Então, se fazia computação onde? Nos departamentos de matemática e de eletrônica, de elétrica das universidades. Tanto que a maior parte dos cursos que tem 30 anos ou mais, eles são spin-offs de um desses dois cursos. Uhum. É a mesma coisa que está acontecendo com IA. Os cursos de IA vão ser spin-offs ou dos cursos de computação ou dos cursos de matemática. Não, é o que a gente fala. Tem uma barreira, né, um ápice gigantesco entre o que a gente vê que é a IA bonitinha já funcionando ali e toda a matemática, geometria analítica, álgebra linear, cálculo. Exato. Tudo isso aí está envolvido ali, mesmo que não aparenta quando só está, né, visualizando ali o resultado final. É porque, pensa comigo, Murilo, se vocês estão fazendo um curso de graduação e é um bacharelado, então a gente espera que vocês tenham uma formação teórica sólida, para que vocês sejam profissionais que estejam preparados e perdurem no mercado de trabalho por toda a carreira de vocês. Se eu formo vocês só para aprender a usar o TensorFlow, resolver problemas usando agentes, essas soluções agênticas, cara, tu é um profissional que vai trabalhar 5 anos e vai estar desatualizado. Mas esse profissional está preparado para criar um novo modelo, para criar uma nova arquitetura, para, sei lá, criar uma nova função de balanceamento? Não, esse cara não está preparado para nada disso. Por quê? Porque ele não tem embasamento matemático. Então, quando a gente estava olhando os currículos, os projetos pedagógicos dos cursos, a gente ficava olhando e falando assim, a gente tem que balancear isso. Tinha currículos que tinham uma base matemática gigantesca e 4 disciplinas de IA. Menos disciplinas do que o curso de ciência da computação aqui tem. Mas no nome do curso estava lá, IA. Tinha currículos que eram puramente práticos e não davam embasamento nenhum. Tinha até alguns currículos que falhavam em fornecer, atender os parâmetros curriculares mínimos previstos pela Sociedade Brasileira de Computação. Existe uma normativa da Sociedade Brasileira de Computação que fala que disciplinas, que cursos de computação tem que ter. Uhum. Tem para sistemas de informação, para ciência da computação, não tem para IA ainda porque é muito novo, mas logo vai ter. Uhum. Eu sei que já está em discussão. Olhamos tudo isso e saímos discutindo. Passamos 1 semana e meia discutindo. Várias horas por dia, todo dia. Dava para ficar meses até a gente chegar à solução ótima. Mas a gente teve que pôr um basta na coisa. Então a gente partiu de alguns princípios. A gente queria que tivesse um embasamento matemático sólido, um embasamento computacional sólido e o máximo de disciplinas específicas de IAs possível. E aí a gente chegou nessa primeira grade curricular. Daí o projeto pedagógico, como eu já tinha escrito sabe que quando você vai fazer pela segunda vez é mais fácil, né? Aí eu saí escrevendo aquele documento de 100 e poucas páginas. Enquanto isso, os outros professores foram cuidar das fichas das disciplinas. Uma vez que elas estavam prontas, elas teve que ser aprovado pelo nosso conselho superior do departamento, daí para o conselho de graduação e para o conselho superior da unidade. E aí foi lá pro MEC, foi aprovado e a gente começou em abril. Ou seja, de outubro a abril a gente criou um curso e colocou ele para funcionar. E tá aí a primeira turma já tendo aula, então parabéns. Aí, detalhe, o nosso curso, na primeira oferta dele, foi a terceira maior concorrência da UFA. Sabiam disso? Terceira? Terceira maior. Imagino que talvez medicina e eu sei que medicina era um dos dois, antes deve ser o primeiro, eu não lembro qual era o segundo, mas o curso de IA foi o terceiro. Só que, cara, que tempo que isso teve de o pessoal saber que esse curso existe? Não, eu, assim, na minha cabeça, né, eu imagino o pessoal que fez o Enem buscando áreas e tal e brilhando o olho quando aparece a inteligência artificial pelo hype que a gente está vivendo, né? Então, com certeza foi bem concorrido, isso eu tenho certeza. Bom, agora vamos para um pouco mais sobre as áreas de pesquisa que você desenvolveu ou desenvolve ainda. Então, eu gostaria de puxar, para quem não sabe, o professor Abdallah já é muito interessado na área de neurociência, né, de como entender o cérebro, como entender os padrões que o cérebro produz, tudo isso voltado também com processamento digital de imagens, visão computacional, tudo isso mais.
Então eu vou fazer algumas indagações aqui para ele que eu acho sempre muito curioso, sou uma pessoa muito curiosa também na área de neurociência. Então eu queria perguntar para você, professor, se existe uma linha clara entre a visão computacional e a cognição. Então a gente vê, para o nosso público, assim, aquela coisa de o computador ver pixel por pixel e os pixels ao seu redor, e a partir disso faz coisas mirabolantes, né? CNNs, a gente tem muita coisa ali em cima. Só que a cognição, que a gente chama muito normalmente, né, em animais inteligentes, como o ser humano, é uma coisa mais complexa. Então, tem uma linha clara entre a visão computacional e a cognição? Como você vê isso? Esse é o cálice sagrado da visão computacional. Porque o que é visão computacional, Leo? Visão computacional é incutir no computador a capacidade de enxergar e entender o que está sendo enxergado. Certo? As aplicações dessa área são as mais várias possíveis. Imagina, você cria um computador que consegue enxergar e entender o que está enxergando. E quando eu, ao longo da minha carreira, eu descobri que isso era visão computacional, eu achei um assunto massa pra caramba. É até melhor do que fazer o computador entender o que você está falando ou escrevendo. Isso é processamento de linguagem natural. Uhum. Que era um problemão e ninguém achava que seria resolvido. Hoje em dia é um problema praticamente resolvido, certo? Sim. E sim, o problema da visão computacional é essa interpretação, porque ela pode acontecer num ambiente geral ou num ambiente específico. Vamos considerar os dois casos. O específico é o mais simples e é o que a gente estava tentando fazer em visão computacional até então. Então imagina que você está numa linha de produção de algum produto e você quer fazer a inspeção de controle de qualidade. Então você pode usar essa é uma aplicação clássica de visão computacional. Você vai ter uma câmera estacionária na linha na esteira de montagem de produção do produto, e ela vai ficar filmando o produto. Uma vez que o produto passa na frente, ela captura imagens, aí através de vários processamentos de dados, que a gente chama de visão computacional, a gente vai pegar e entender essa imagem e aí tomar uma decisão em cima do entendimento. Isso é uma aplicação restrita, narrow, de visão computacional. Ele entende, mas só aquele problema. Tranquilo? Uhum. Quando você fala da cognição associada à computação gráfica, a visão computacional, você está falando mais no sentido da interpretação geral da imagem. Por exemplo, o que alguns modelos multimodais fazem hoje. Você pode pegar e tirar uma foto de alguma coisa, por exemplo, dessa caneca, e falar assim, o que você está vendo nessa foto? Descreve para mim. E aí ele descreve em linguagem natural. Uhum. Essa é uma aplicação multimodal de visão computacional. E esse não é um problema resolvido ainda. E é um dos passos que a gente precisa para a AGI, para a inteligência artificial geral. Mas se não é resolvido, então por que eu consigo ir lá no meu Gemini, tirar uma foto da sua caneca e ele me parecer que tem cognição de entender o que está na imagem efetivamente? Porque para algumas coisas simples funciona. Mas já tentou para coisas complicadas? Não. Então, a gente só pode dizer que o problema está resolvido quando funciona 99,9% dos casos. É claro que se uma empresa que está investindo centenas de milhões, se não bilhões de dólares num modelo de linguagem multimodal, ela vai optar por usar exemplos do dia a dia para fazer a propaganda do negócio, para aumentar o hype da coisa. Mas, cara, quando você começa a complicar a coisa, ele começa a falhar miseravelmente. Essa que é a verdade. Porque o modelo ele não é complexo que chega ainda. E também, esses modelos baseados em Transformers, eles têm limitações claras, que fogem do escopo do que a gente está discutindo hoje. Beleza? Então, visão computacional para aplicações narrow, para aplicações específicas, funciona muitíssimo bem. Quando você abre o leque e tenta deixar a coisa mais genérica, aí é que a coisa começa a ficar complicada. Ele se perde. Perfeito. Uma outra pergunta nessa mesma linha é para entender essa questão da neuroimagem mais a computação. Então, eu queria entender se a gente está tentando entender o cérebro ou só copiar ele. Porque a gente vê que o avanço da neuroimagem e da ciência da computação tem dado mapas, né? Então, cada vez mais complexos e mais completos. Então, a gente viu recentemente assim, nos últimos, se não me engano, 3 anos, a faculdade de Princeton fez o mapeamento completo de o cérebro de uma mosca varejeira, né? Sim. Então, aquilo ali parecia que a gente meio que, não que tinha resolvido tudo, né? Mas assim, o começo estava dado, né? O start de
conseguir mapear exatamente cada neurônio por neurônio de um cérebro. Só que a gente tem que lembrar que uma mosca varejeira tem esse tamanho aqui, imagina o cérebro dela comparado a um cérebro humano e todos os bilhões de neurônios que a gente tem. Então, a gente tem cada vez mapas mais preciosos do cérebro, porém ainda limitados de certa forma. Então, eu queria saber como você enxerga o esforço da jornada da descoberta médica e biológica e se está indo para um lado que realmente entenda a complexidade do cérebro ou só está tentando copiar a base fundamentalista dele? Eu não diria copiar, Murilo, eu diria se inspirar na biologia, se inspirar na natureza. Mas a área de neuroimagem ela é interessante, ela se desenvolveu para diagnóstico. A ideia era, vamos fazer imagem do cérebro para poder identificar doenças ou distúrbios e tentar curá-los. Só que ela se provou como uma ferramenta ótima de estudo também. Então, protocolos de, principalmente ressonância magnética, é a ferramenta de neuroimagem mais avançada que a gente tem hoje. Ela é tecnologicamente bem complicada, mas ela é bem versátil e ela permite que a gente produza imagens dos mais diversos tipos. Vou citar 3 para vocês. A gente tem os protocolos T1 e T2, que geram imagens anatômicas do cérebro. Também serve para o resto do corpo, mas vamos falar especificamente do cérebro. Você tem um terceiro protocolo que chama ressonância magnética funcional. A ideia é que você consegue ver o consumo de glicose no cérebro. E onde aumentar o consumo de glicose significa que está tendo mais ativação neural. Isso serve para estudos de mapeamento de áreas funcionais do cérebro. Então, o nosso entendimento de o que acontece onde, quando no cérebro, em frente a estímulos, melhorou muito devido a esse exame em específico. Tem outros, cara, tem dezenas de protocolos. Estou citando só os principais. Antes da gente ter ressonância magnética funcional, o melhor que a gente sabia do cérebro era um mapeamento pelas áreas de Brodmann, que era um mapeamento bem grosseiro, mas era o que tinha para hoje. E era o que a gente usava para, por exemplo, fazer uma operação, uma neurocirurgia. E a terceiro grande desenvolvimento em termos de protocolo de ressonância magnética é um protocolo que chama DTI, Diffusion Tensor Imaging, imageamento por tensores de difusão. Cara, é um exame muito massa. O que tu faz é você mede a média, chegamos na média, você mede da média do movimento anisotrópico de moléculas de água na ressonância magnética. O legal disso é que é o seguinte, você tem moléculas de água ali se mexendo, e tem água no corpo inteiro da gente. Do lado de uma fibra, pode ser um músculo ou uma fibra neural, ela vai tender a alinhar o movimento dela junto com a fibra. Perfeito. Então você consegue criar uma imagem que é uma sombra da onde estão os tratos neurais do seu cérebro. Então, depois que a gente criou esse protocolo, a gente conseguiu pela primeira vez mapear a interconexão entre regiões do cérebro. Eu até trabalhei com esse tipo de imagem no meu doutorado. É isso que eu ia comentar. Então, no seu doutorado, estava nesse ápice da ciência, né? Esse era o SOTA da... Já existia esse protocolo há uns 3 anos e a gente queria criar um atlas de conectividade de regiões cerebrais. Mas daí eu até fiz, mas evoluiu para outros lados no meu doutorado. Ficou mais genérico. Genérico é bom. Genérico você pode aplicar em um monte de lugar. Então, mas o legal é que se você olhar a ressonância funcional e a ressonância por tensores de difusão, elas têm um valor de diagnóstico, claramente. Por exemplo, imagina que você tem um tumor numa região mais interna do teu cérebro e você quer operá-lo. Operar um tumor no cérebro é basicamente remover o tumor e uma região em volta para a área de segurança, simplificando bastante. O problema é que se você faz isso, você vai cortar, por exemplo, um trato que liga a fala à visão, ou a fala à visão. Você não consegue mais associar uma imagem a uma palavra que você ouviu ou falou. Então, saber onde estão os tratos neurais é legal para você fazer o planejamento de acesso até o tumor, evitando o maior número de áreas problemáticas. Então, o neuroanatomista vê valor nesse tipo de imagem. Mas, de longe, a maior parte dos diagnósticos são feitos em cima de imagens anatômicas, tipo T1 e T2. No entanto, ressonância funcional e ressonância por tensores de difusão são ótimas ferramentas para você estudar o funcionamento do cérebro. E são 2 exemplos de ferramentas. Tem vários outros.
Tá? A gente consegue gerar imagens do cérebro usando microscopia eletrônica, o que dá um grau de magnificação para você a nível atômico. O que a gente precisa para fazer um mapeamento efetivo do cérebro. A parte legal é que, por exemplo, você citou o caso do cérebro da mosquinha lá, da fruta, certo? Sim. Os métodos que a gente tem para fazer hoje isso é congela o cérebro, fatia bem fininho e conta os neurônios. Tenta inferir as conexões entre os neurônios, as sinapses entre os neurônios. O que eu ouvi falar também, eu Você achei tem que bem destruir o interessante. cérebro do bichinho. O que eu achei bem interessante é que até no processo de montar a imagem completa do cérebro, entender todos os neurônios nessa mosca, teve que usar até IA para reconstruir, né? Tem toda uma questão ali. Não é exatamente a mesma coisa, mas parece com sequenciamento genético. No sequenciamento genético, você tem o strain do DNA e você quebra ele em pedacinhos menores. E daí você tem que recombinar ele, você reconstitui ele. De uma forma que faça sentido. E aí você precisa de reconhecimento de padrões para isso. Sim. O reconhecimento de padrões é uma área massa. É mais ou menos a mesma coisa. Você tem que pegar o cérebro do bichinho, congelar ele, fatiar bem fininho. Vai perder material nesse fatiamento, sempre perde, mas dá para fatiar bem fininho e perder pouco. E aí vai ter gaps. E você vai ter que falar, pô, aqui eu tô vendo um pedacinho do dendrito, aqui eu tô vendo outro pedacinho. Será que ele conecta? Aí é um problema combinatório. Perfeito. E você tem 100% certeza que você mapeou corretamente todas as conexões? Não. Você tem que deixar o mais preciso possível. Mas é uma aproximação considerável. Mas é um método destrutivo. E ele entrega só anatomia, não entrega função. Beleza? Beleza. Eu não sei se eu respondi a pergunta. Não, com certeza. Porque o assunto é tão divertido que dá pra ir longe. A gente se perderia cada pergunta aqui, a gente poderia ficar horas, isso eu concordo. Uma das coisas que eu, na minha breve leitura do seu doutorado, foi exatamente, eu acho que é o doutorado no caso, a questão de tentar identificar, era qual doença mesmo que... Foi no meu mestrado. No seu mestrado. E aí que eu comecei a minha longa jornada no cálculo de médias. A ideia era identificar precocemente, o mais precocemente possível, porque o diagnóstico, quanto antes você diagnosticar, melhor, né? Sempre. A possibilidade de uma pessoa que tem um comprometimento cognitivo desenvolver uma doença neurodegenerativa. Calma aí, os termos são complicados. O que é um comprometimento cognitivo? Você perdeu um pouco da sua capacidade mental. Isso acontece naturalmente com o ser humano a partir do momento que a gente começa a envelhecer. Certo? O velhinho começa a esquecer das coisas, não é assim? Sim. Isso é comprometimento cognitivo. E ele é natural, acontece com todo ser humano. A gente só nota isso porque a gente está vivendo mais, então a gente está ficando mais velho. Agora, uma doença neurodegenerativa é alguma doença que acelera esse processo. Então a gente tem, por exemplo, mild cognitive impairment. A gente tem, por exemplo, Alzheimer. Esse é um exemplo mais clássico. Parkinson, são todas doenças de comprometimento cognitivo. Então, a minha ideia na pesquisa, a ideia não era só minha, eu colaborei com um monte de gente, né? Será que se eu tivesse uma representação do que seria um cérebro saudável para aquela faixa etária e eu comparasse esse cérebro saudável com um cérebro que eu estou suspeitando que pode evoluir para uma doença neurodegenerativa? A gente está chegando na média, viu? Será que eu consigo diagnosticar precocemente se esse cara vai desenvolver Alzheimer ou não, por exemplo? Porque, cara, como é que se diagnostica Alzheimer, você sabe? Eu acho que deve ser ainda de uma maneira menos exata e mais com uma psicóloga, um psiquiatra, eu imagino que seja assim. É um teste psiquiátrico. Esse é o que dá pra fazer, porque se você quiser ter certeza, você tem que fazer uma autópsia do cérebro do cara, uma necrópsia do cérebro do cara. Chama necrópsia? Biópsia. Necrópsia tem que estar morto. Sim. Biópsia. Você vai lá, pega um pedacinho do cérebro do cara e olha a histologia daquele negócio pra ver se tá tendo neurodegeneração. Dá pra ver nas bainhas de mielina, aquelas coisas lá. Então você normalmente só vai ter certeza que o cara tem Alzheimer pós-mortem. Mas quando a doença está avançando, o cara começa a perder os controles das funções dele, aí dá para ter uma boa certeza. Então a ideia era pegar isso antes, porque Alzheimer não tem cura hoje.
Mas se você percebe antes, tem remédios que tu pode tomar que podem prolongar a tua autonomia, melhorar a tua qualidade de vida. E aí o que eu fiz? Eu peguei um monte de cérebro, um monte de tomografias de cérebro, de alta resolução. Já disponíveis Não, ou era isso foi uma colaboração com uma universidade alemã. Olha, legal. A universidade de... algum hospital alemão. Eu nem sei se aquele hospital estava associado a uma universidade. Era de uma cidade que chamava Mainz. Mainz fica em Rheinland-Pfalz. É a cidade onde o Gutenberg inventou a imprensa. Eu visitei ela, quando eu fui pra Alemanha, acho que eu tinha uns 12 anos, e vi a imprensa... Viu a Bíblia lá, a Bíblia de 1500. As impressas gigantescas, esse negócio de evolução, né, da tecnologia, como que uma coisa tão simples ao mesmo tempo revolucionária. Então, pensa que antes disso os caras tinham que escrever os livros à mão. tudo, né? Então foi um grande progresso. Pois é, mas voltando... Então, daí eu colaborei com esses caras e eles tinham as imagens já eram todos idosos, porque precisava ser a uma população estatisticamente representativa, né? Então, se eu não me engano, eu usei 38, eu não lembro o número exato, perdão, faz mais de 20 anos isso. E aí eu peguei, reconstruí tridimensionalmente esses cérebros e eles estão no espaço. Só que imagina quando você vai fazer uma ressonância, o cara tem que ficar ali naquela coisinha, certo? Um pode ficar com a cabecinha assim, outro pode ficar com a cabeça assim, o outro com a cabeça para trás. Então, as cabeças não estavam alinhadas, consequentemente os cérebros não estavam alinhados. Então, o primeiro problema que eu tive que resolver é como que eu alinho todos esses cérebros para ficar um em cima do outro. Uma vez que eu fiz isso, eu divisei uma função matemática que comparava uma região do cérebro com outra. Ou seja, eu achei um jeito de medir distância entre cérebros, entre pedaços de cérebro. E é tudo que você precisa para fazer média de qualquer coisa. Tem uma função que compara duas instâncias daquela coisa. Daí eu reposicionei os cérebros, tirei a média deles e acabei com o cérebro médio daquela população. Aí o meu aplicativo, minha solução lá, ela pegava, reposicionava o cérebro de consulta em cima e plotava um mapa de atrofia. Legal. Aí calculava porcentagens, daí tu sabia se o negócio estava caminhando para uma degeneração natural ou se estava acelerada. Se ela tivesse acelerada, era provavelmente um indicativo de que você tinha uma doença neurodegenerativa. Então, professor, o senhor já comentou brevemente que o processamento de imagens, assim como o início da inteligência artificial, foi inspirado no cérebro, em emular o funcionamento do cérebro. Uhum. Você acredita que os modelos de inteligência artificial atuais, eles ainda são inspirados no cérebro, ou você acredita que eles já se distanciaram e seguiram para um outro caminho diferente? Essa é uma boa pergunta, e a resposta é parcialmente. A origem da rede da IA conexionista, que a gente chama, que é o modelo que todo mundo chama de IA hoje, ela surgiu da ideia, da inspiração de modelar computacionalmente um neurônio. Por isso que a gente chama de neurônio artificial. E esse neurônio ele chamava Perceptron. Isso foi proposto na década de 70, cara. A gente está falando de quase 60 anos atrás. É uma eternidade. Mas computação bioinspirada é um negócio muito sério. A gente olhar para a natureza, ver como é que a natureza, através de evolução e seleção de milhões de anos, resolveu um problema. Pegar a ideia dos caras, meio que roubar a ideia, né? Emprestar sem pagar royalties. E utilizar essa inspiração para modelar soluções computacionais, isso aí sempre aconteceu na computação. A gente pensa que o único jeito... Tem um conjunto de pessoas que pensam que o único jeito de você atingir realmente uma IA de propósito geral, uma IA generalista, tipo, a gente atingir a AGI, vai ser se a gente conseguir replicar mais fidedignamente possível as estruturas que estão no cérebro. E tem uma outra vertente de pensadores, de pesquisadores na área, que acham que isso não é necessário. A gente pode até desenvolver inteligência geral ou até mesmo consciência usando um modelo que puxa inspirações da natureza, no cérebro no caso, mas que não necessariamente vai funcionar do mesmo jeito. Em muitos aspectos, o computador clássico, o computador tradicional, ele é mais eficiente que o cérebro. Em outros, ele é menos eficiente. Exemplos.
quando você vai atravessar uma rua, como que você calcula se você vai atravessar a rua? Você está paradinho de um lado, você quer... O jogo da galinha, né? Sim. Você vai atravessar a rua. Você está parado num lado da calçada e você quer chegar no outro lado. Aí você olha para o lado de onde estão vindo os carros. Você não só dá uma olhada, você espera um pouco. O que você está fazendo? Você está medindo meio que a velocidade que o carro está vindo. Aí você olha para o outro lado da rua, você sabe mais ou menos a distância. E daí você fala assim, vai que dá. E daí você começa a atravessar, se começa a não dar, tu anda um pouquinho mais rápido, o processo é adaptativo. O computador ia calcular exatamente a distância até o carro, a velocidade do carro, a distância até o outro lado da rua, e ia saber com exatidão se ia dar certo ou não. A gente resolve adaptativamente, dinamicamente, por aproximação. Um computador é uma máquina aritmética. E em muitos aspectos isso é ótimo. Um outro aspecto que é interessante no computador, que não é interessante no cérebro humano, é o seguinte. Pô, eu estudei um monte sobre essas coisas. Não ia ser massa se eu pudesse colocar um botão aqui na minha cabeça, copiasse tudo e desse pro Murilo? No computador isso é facílimo. Você treina uma rede, gasta centenas de milhões de dólares, milhares de horas de processamento e codifica um conhecimento lá. Você copia em segundos e todo aquele conhecimento, todo aquele trabalho é replicado. No modelo biológico isso não acontece. O modelo computacional, ele também é inerentemente serial, embora existam situações em que a gente consiga explorar paralelismo. O cérebro humano é completamente paralelo. Então, por que eu vou querer reproduzir exatamente o cérebro humano para atingir a GI, se eu posso pegar o que tem de melhor no modelo biológico, casar com o que tem de melhor no modelo digital e chegar antes? Um híbrido talvez sendo ainda mais melhor como um todo, né? Cara, para quase tudo a resposta é: o caminho do meio é o melhor. Perfeito. E eu acho que tem um pouco do saudosismo humano, né? De a gente se considerar o único ser na Terra e em qualquer outro lugar do planeta que a gente conhece, e a gente só conversa com nós mesmos. Então a gente fica com essa esperança de só quando a gente souber totalmente o cérebro, porém a gente já sabe de um monte de coisa, que é computador, que não é cérebro, que faz coisas melhores que os humanos, como por exemplo um cálculo matemático rápido, porém não faz outras coisas, né? Então a gente tem muito disso. Esse egocentrismo humano. A gente acha que o nosso modelo é o melhor de todos. Até que a gente descobre um ET que tem 3 cérebros. E vai ser bem melhor que a gente. Mesmo que a gente tropece ou seja atropelado de vez em quando, como a gente vê, mesmo assim, né? Que nem a sua metáfora. Eu não sei se ficou boa a resposta, mas perfeito. Eu acho que o melhor, não sei se eu contemplei tudo. A gente sempre vai olhar para o que existe no cérebro humano, porque a natureza ensina lições valiosíssimas pra gente. Computação bioinspirada é uma área muito legal. O melhor algoritmo de otimização que a gente tem é inspirado em formiga. Perfeito. Por exemplo, e a gente faz exatamente o que a formiga faz, não tem cheiro nenhum no computador. Mas a gente olhou a ideia delas usarem feromônios e criamos o melhor algoritmo de otimização. O modelo conexionista ele é baseado na ideia do cérebro, mas, cara, passa longe. Porque, cara, uma conexão entre 2 neurônios no cérebro, ela é uma conexão eletroquímica. E não é 2 normalmente, né? Ele está conectado com um monte de coisa. E você botar que um neurônio está ligado a milhares de outros. A gente até replica isso. Quando a gente começou a poder ter poder computacional para criar redes neurais profundas, as Deep Neural Networks, aí você consegue criar camadas extremamente densas. Quando você liga os neurônios de uma camada com da subsequente, o que você está fazendo é criando uma quantidade massiva de conexões. Tem até arquiteturas que você cria, tem várias camadas de neurônios, e uma camada lá da frente, sei lá, 30ª, 50ª camada, tem ligações para a segunda camada. A gente consegue replicar isso, mas com ressalvas. Bom, professor, pulando um pouco do assunto de IA, mas mantendo nele também ao mesmo tempo, eu gostaria de trazer o tópico de sistemas de propósito específico que a gente fala, comparando com a IA generalista. Então, a gente tem problemas da computação que são muito bem resolvidos, mas sempre podem ser otimizados, né? Um algoritmo melhor, um hardware mais específico para resolver aquele problema. E por muito tempo teve vários problemas que a indústria, a academia como um todo quis ter
sistemas de propósito específico para resolver. Hoje em dia a gente também vê o contraponto de qualquer coisa IA, né? Porque IA é geral, então vamos jogar IA em tudo. Como que você vê essas duas linhas? Eu acho que você já trabalhou nas duas, então eu queria entender como que você vê isso. Para responder essa pergunta, tem um aspecto histórico e um aspecto comercial, de custo. Historicamente, quando a IA começou a ser explorada, a gente teve uma bifurcação. A gente tinha 2 jeitos de criar sistemas que simulavam a inteligência. Um primeiro modelo a gente chamava ele de simbólico e o segundo de conexionista. O simbólico tentava codificar o conhecimento de uma área específica usando regras. Essas regras podiam ser entries num banco de dados, podiam ser sequências infindáveis de if-else. Mas a ideia era captura o conhecimento de um especialista e uma vez que ele está capturado, você pode processar ele, trabalhar em cima dele para criar um sistema que dê respostas ou resolva problemas tal qual esse especialista resolveria. E cara, no final de 1970, 2 dos principais pesquisadores de IA, que chamavam Minsky e Papert, eles escreveram um livro que chamava Perceptron. Nesse livro eles provavam que o neurônio artificial construído no computador, ele não era capaz de resolver problemas que não fossem linearmente separáveis. Essa é a prova. O que isso quer dizer? Que ele só conseguia resolver problemas simplesinho. Se o problema tinha um espaço de resposta mais complicado, o bicho não dava conta. E não dava, e tá certo, é verdade, não dava naquela época. Porque as redes neurais conexionistas, esse é o segundo lado, o conexionista, ela tinha só 3 camadas, entrada, camada intermediária e saída. Então você não tinha a complexidade que chega para separar esse espaço de decisão. Isso levou o financiamento de pesquisa e a conexionista ser completamente cortado. Órgãos de fomento, a DARPA, o CNPq, o CAPES, eles falam assim, você vai fazer pesquisa com redes neurais, não tem dinheiro porque tem um livro do Papert que falou que não funciona. Sabe como é que a gente circunventeou isso? A gente fazia pesquisa em redes neurais e vendia como redes de computadores. Os caras que julgavam, eles não eram os mais sábios da área. E, cara, o número de trabalho... Se você olhar as revistas da década de 80, você vai achar um monte de trabalho desse jeito. É tudo escondido. Porque tinha gente que ainda acreditava nesse modelo. Mas o primeiro conjunto eram sistemas especialistas que codificavam o... Então, como a ovelha e a conexionista era a ovelha negra, ninguém queria financiar, todo mundo queria trabalhar com sistemas inteligentes, foi para a área simbólica. E aí você desenvolveu instance-based learning, várias tecnologias para isso. A gente chegou a construir sistemas muito bons. Tinha sistemas de helpdesk, construídos desse jeito, tinha sistemas especialistas em medicina, muita pesquisa foi feita nisso, mas ainda não era melhor que o ser humano. Ia bem, mas não era esmagadoramente bem para substituir. E em IA conexionista, a gente também começou a criar sistemas que resolviam problemas específicos. Porque, cara, é muito mais fácil você resolver um problema específico. Por exemplo, decidir se... tem uma pesquisa de um aluno meu agora que está fazendo isso. Ele decide, através da imagem, se o ratinho está sentindo dor ou não. Então, eu tiro uma foto do rato, ele fala, esse rato está com dor, esse rato não está com dor. Funciona. Louco, né? Isso é visão computacional, mas usando IA. Mas percebe que isso é bem específico? Só funciona para rato. Se eu mudar para cavalo, imagem de cavalo, tirar uma foto do cavalo, ele é capaz de falar se está com dor ou não, mas vai errar muito mais. Ela teve que ser ajustada para os ratinhos. Isso é um sistema especialista num foco bem narrow, eu gosto disso. É bem narrow. E como é que era a pergunta mesmo? Que é tanta coisa que... não, era mais nesse quesito de se o modelo, ele precisa, a generalização em si, ele é melhor ou pior que o sistema específico, ou qual é a diferença? Ele não é nem melhor nem pior, ele só é mais fácil de ser otimizado. Então, em 2024 foi a época das
IAs agênticas, os sistemas multimodais. 2025 foram os agentes. A ideia era que é o seguinte, quando as primeiras LLMs saíram, elas eram textuais. Não sei se vocês lembram. Sim. A primeira coisa que eles fizeram foi colocar uma tradução de áudio para texto, para você poder falar com a IA. Hoje em dia eu só falo com as minhas IAs. É muito mais prático. Eu tô sempre com o microfone ligado, falo com ela escreve e me responde em áudio. Mas a ideia da IA multimodal é que ela possa processar dados não só do textual, ela possa processar voz, possa processar imagem, possa processar várias outras coisas. Daí o modelo fica mais complicado, certo? E o melhor jeito de fazer isso é você não ter um modelo único. Você tem um orquestrador, que é um front-end, eles têm vários modelos internos e esse orquestrador faz eles conversarem entre eles. É mais ou menos o que o nosso cérebro faz. Eu posso fazer uma tentativa de conexão É uma assim, analogia. Uma analogia em relação a, por exemplo, uma equipe de especialistas, né? Então, num hospital, vamos dizer assim, uma equipe de especialistas pode tratar muito melhor de um caso X que vai aparecer do que só um especialista numa área, apesar de, se for da área dele, beleza, ele vai conseguir resolver perfeitamente, como se uma IA que resolve E não precisa nem texto. incomodar as outras equipes. Agora, se ele não tem a expertise, ele vai chamar o outro expertise na área para resolver. Então, Exato. assim, a IA, ela é generalista em certo ponto, mas, por exemplo, uma IA LLM de texto não necessariamente vai entender imagem. Então, a gente tem a percepção que é uma coisa só, mas é esse chamado de essa aqui resolve imagem melhor, entende imagem, essa aqui entende texto melhor, essa aqui faz tal coisa. Então, essa ideia de dividir para conquistar, criar especialistas, cada um no seu quadrado, funciona muito bem. A gente usa isso na organização social. Numa empresa, a gente tem isso. Na universidade, a gente tem isso. O problema é a interconexão, a comunicação entre elas. Sempre volta a comunicação, né? Pega um governo. No governo você tem vários ministérios. Cada um deles cuida de um assunto específico. Só que tem intersecções entre eles. E a maior parte dos problemas acontece nessas malditas intersecções. Nosso cérebro é a mesma coisa. O córtex parental enxerga. O frontal é o que está acontecendo no dia a dia. Cara, mas se você tem uma informação que você acabou de capturar via teus olhos e ela está no teu córtex frontal, você quer correlacionar com a memória, se não tem Caminho? Não só um caminho, mas uma orquestração entre elas muito boa, uma cooperação entre elas muito boa, não importa que sua memória é muito boa ou que você enxerga muito bem. É isso que o cérebro faz muito bem. Porque o cérebro você pode dividir em dois pedaços principais. A córtex a massa cinzenta e a massa branca. O córtex é a massa cinzenta. É a parte externa. Ela é extremamente enrugada para aumentar a área, né? Ali que o processamento acontece. As regiões funcionais estão localizadas nele. Mas a parte branca toda, que é a maior parte do volume, é fio. E tá conectando uma região a outra. Então essa orquestração funciona muito bem no cérebro. Esses modelos multimodais que a gente tá começando a criar, eles fazem um negócio parecido. Só que a interconexão entre eles não é boa. É como se você tivesse o teu córtex visual separado, aí você cria uma interface para ligar nos outros. No cérebro da gente é diferente, cara. Essa interface, ela é permeável. Ela tá conectada em todos os pedaços do cérebro, daquela parte específica do cérebro. É isso que a gente faz muito melhor e, cara, a gente tá anos-luz de fazer isso. Porque do ponto de vista macroscópico, você vai ver que é um blob só, é uma coisa só. Mas é uma analogia interessante. Nossa, gostei muito da resposta. A gente tá sempre aqui nesse episódio conectando, né? Diferentes sistemas, um cerebral, biológico, humano e outros, obviamente, animais, e o computacional, e a gente tendo essa dualidade mesmo de pesquisa, de tentar entender, principalmente estando na computação, resolvendo tantos problemas de tantas áreas, só que o cérebro ainda continua com seus gaps de conhecimento mesmo para entender efetivamente como funciona toda essa orquestração, né? Não tem por exemplo, essa parte da conexão entre as regiões que eu falei para você, isso era desconhecido até bem pouco tempo atrás. A gente sabia que existia conexão, mas a gente não sabia que ela era tão não é ubíqua.
que era tudo com tudo. Ainda assim, o processamento acontece primariamente numa região ou noutra. Bom, eu acho que o Kaique, ele estava curioso, eu acho que sobre esse ato de fazer ciência e outras coisas, então se quiser. Pô, eu queria só fazer esse comentário que foi muito da hora ver o tanto que a computação ela tem influência de outras áreas, né? Não só, como você disse, na questão matemática, mas questão principalmente da biologia, dessa questão ainda mais dos algoritmos bioinspirados. Então, é muito da hora ver o quanto a computação recebe influência de outras áreas e o quanto ela pode influenciar também com as outras áreas. Então, esse que vai ser o direcionamento dessa minha próxima pergunta para você. Porque muita gente não tem nem ideia de como funciona um processo de uma pesquisa científica dentro de uma universidade. Muitos alunos aqui, às vezes, não despertam esse olhar acadêmico, às vezes muito por falta não falta de curiosidade, mas muito falta dessa visão, de conhecimento de o que, como ele pode entrar, o que ele pode contribuir e o que ele pode fazer. Então, eu gostaria que você explicasse para nós e para todo mundo que está ouvindo como que funciona o processo, assim, ainda mais ao longo da sua carreira. Desenvolvimento de ciência dentro da universidade. Tanto quanto as suas próprias produções científicas, quanto as que você orientou ao longo da sua carreira. Ah, tá. Nossa, se eu for falar, vai longe. Mas, a parte que acho que contribui, principalmente para os meninos que estão na universidade, que podem tirar proveito disso, é a seguinte. A ciência é a atividade humana que eu acho mais louvável. Mas essa é a minha opinião pessoal. Porque o que é ciência? É entender como que o universo funciona, o nosso meio ambiente funciona. E a universidade, ela é, no mundo, não necessariamente só uma instituição de ensino, um lugar para você aprender. Ela é um lugar onde você cria conhecimento também. Muitos professores vêm para a universidade não porque eles têm um sonho pedagógico, mas porque eles gostariam de continuar fazendo ciência. E existem várias oportunidades de fazer ciência dentro da universidade. Como a ciência é feita é que é a questão. Então, eu acho que o melhor é citar alguns casos de exemplo. Imagina que você é um aluno de graduação. Que opções você tem para começar a fazer ciência dentro da universidade? A primeira clara é você fazer o seu trabalho de conclusão de curso. A maior parte dos trabalhos de conclusão de curso, eles são idealizados para que você aprenda a aplicar o método científico na sua área. O método científico é um só. O método científico é um nome bonito para o jeito de fazer ciência. O problema é que existem especificidades de cada área. Então, o jeito que a gente faz ciência em computação é ligeiramente diferente do jeito que você faz ciência em química. Os experimentos em computação são diferentes do jeito que os experimentos são em química. Mas a essência é a mesma. Você tem uma hipótese, uma pergunta, uma curiosidade, e aí você bola um experimento para verificar se essa pergunta, essa hipótese, ela é verdadeira ou falsa. O legal é que você normalmente tem uma expectativa associada à hipótese. Você tem a hipótese, você acha que vai acontecer tal coisa. Quando acontece exatamente o que você quer, dentro de uma variação, é legal. Maravilha. Você sabe que você vai publicar aquela porcaria, tá tudo beleza. Massa mesmo, se você é um cientista de verdade, é quando tu tem uma hipótese, tem uma expectativa e o resultado dá um negócio completamente diferente. É aí que acontece breakthrough. É aí que acontece descobertas. Mas é raro acontecer. Então a primeira oportunidade é você fazer a TCC. Daí no TCC, seu professor ele vai tentar te explicar como é que esse método científico acontece e também como é que você produz uma comunicação científica. Você vai escrever uma monografia, um texto escrito por uma pessoa só. Segunda oportunidade que você tem dentro da graduação é iniciação científica. E por o próprio nome já diz, a ideia é criar um mini pesquisador. É como se fosse um TCC Plus. Você tem um pouco mais você vai um pouquinho mais a fundo. Mas essencialmente é a mesma coisa. Aprender a aplicar o método científico. No TCC você não precisa criar nada novo. Você não precisa nem melhorar uma coisa existente. Se você simplesmente replicar um experimento, isso já é considerado ciência. E lembra, nesse nível você está tentando aprender como fazer ciência. A
Tem outras oportunidades de fazer ciência ainda em graduação. Há um tempo atrás teve um programa muito interessante do governo que chamava Ciência Sem Fronteira. E aí o pessoal ia estudar e também fazer pesquisa no exterior. Em nível de graduação, durante a graduação. Esse programa ele já está descontinuado há um bom tempo. Cara, se você está no PET, tem um trabalho de iniciação científica lá. Você tem uma parcela das suas horas que vão ser dedicadas para iniciação científica. Se você está na ASC, desenvolvendo, na empresa Júnior, né? Desenvolvendo soluções comerciais aí. Em computação, cara, volta e meia, a sua solução comercial ela vai demandar uma tecnologia específica que não existe. E aí, para desenvolver ela, você está falando em pesquisa. Aí você sobe de nível. Depois da graduação, você pode ir para especialização. E aí, tem um outro aspecto da pesquisa na graduação. Você vai estar estudando um assunto específico. A pesquisa não é generalista. Então você vai se tornar... Vai ter aquele conhecimento geral que a graduação vai te fornecer, mais o teu conhecimento específico, que foi o que você estudou na tua pesquisa. Aí tem a especialização, depois o mestrado e o doutorado. Vocês querem que eu entre em detalhes disso também? Acho que não, né? Eu acho que a gente pode falar mais especificamente, não generalizando do doutorado, mas falar um pouco do seu, que... Tá. Pode dar o gancho e falar como foi o seu processo de doutorado. Talvez o que a gente gostaria de discutir dentro dessa pergunta, eu te questiono sobre qual que foi a sua vontade ou como surgiu a possibilidade de fazer doutorado na Alemanha, né, num país totalmente diferente culturalmente do Brasil. Então, como que veio essa possibilidade, vontade sua e qual foi a experiência mesmo de fazer pesquisa, fazer ciência sem estar no Brasil, depois como foi voltar e tentar, né? Obviamente a gente sempre tenta agregar o melhor dos dois mundos. Então, como foi isso? Porque na Alemanha não Estados Unidos ou Inglaterra, um país que fosse mais voltado para a computação, né? Teve um motivo bom, eu explico para vocês. Eu comecei a fazer iniciação científica na faculdade no segundo período. Então, e eu já sabia que queria ser professor desde o colégio. E me corrija se eu estiver errado, mas seus pais ambos são professores? Ambos meus pais são professores. Isso deu influência? Ou não? Assim, no nosso país, a gente dá muito pouco valor à educação. Correto. Isso é um problema social no nosso país. Um país que não valoriza a educação é um país que está fadado a se manter inculto. E a educação ela traduz diretamente a desenvolvimento econômico, principalmente a educação em tecnologia. Porque toda educação sempre vai traduzir em desenvolvimento econômico. Mas a tradução ela é mais direta quando você está falando de tecnologia. Acontece mais rápido. Então, meus pais me influenciaram sim, mas no sentido de eu entender o valor que a educação tinha desde muito cedo. Perfeito. Porque meu pai é professor de linguística, a minha mãe é historiadora. Então não tem nada a ver com matemática, com computação, né? Eles me ajudaram bastante também, me incentivaram bastante também, porque, eu sou velho, tenho 47 anos. E eu tive acesso ao computador com 8 anos. Quando eu tinha 8 anos, eu tô falando da década de 80, cara. Na década de 80 já existia computador pessoal, não existia internet. A internet estava sendo desenvolvida lá no CERN, na DARPA. O CERN inventou o www, né? Mas eu tive acesso a um computador pessoal na década de 80. E eu achei aquela coisa mais louca do mundo. Eu gostava de matemática e, pelo amor de Deus, programar em Basic era tudo de bom. Tinha muito mais jogo do que no meu Atari. Era muito massa, cara. Então eu comecei muito cedo. E daí meus pais incentivaram sempre a estudar. Eu comecei a estudar formalmente computação com 13 anos no colégio técnico. O colégio técnico era bem diferente do que é hoje. Eu tinha 15 aulas por dia. Era bem diferente. Era punk. Então, eu já sabia que eu queria trabalhar com computação pro resto da vida e eu entendi a importância da educação. Então, quando eu estava terminando o colégio, eu já falava, eu quero ir para a universidade e eu acho legal esse negócio. Gostaria de ensinar isso para as outras pessoas. E naquela época não era computação, né? Se eu não estou enganado, minha mãe fez técnico, era processamento de dados. Não, já existia computação sim. A gente chamava de processamento de dados o que a gente chama de sistemas de informação hoje. Tá. Perfeito. Na computação acontece isso o tempo inteiro. Você Mudança recicla, não. Por exemplo, você tem a nuvem hoje, não é? Ah. Era a mesma coisa que mainframe.
Ah, perfeito. A ideia é a mesma, só que você aumentou o escopo, Exato. o negócio é global, A você está usando a escala e internet tudo. como infraestrutura de comunicação. Mas O a resto ideia é a coisa. mesma. Aham. Mas daí no colégio, como ele era muito... Ele demandava 4 anos no meu colégio. Os 2 últimos semestres a gente tinha um TCC. Então, o meu primeiro TCC eu fiz no colégio. E eu fiz ele no Instituto de Proteção ao Voo, que era um instituto do Centro Tecnológico da Aeronáutica. Ficava do ladinho do ITA. Dava até medo de passar lá perto, sabe? E aí foi o meu primeiro contato com ciência. Porque não era simplesmente desenvolver um projeto. A gente estava tentando criar um sistema para diagnóstico de problema em radar. Não existia, então a gente tinha que pesquisar e desenvolver muita coisa nova. Então, foi meu primeiro contato com o método científico. E daí, quando eu entrei na graduação lá em Santa Catarina, eu tive a sorte de ter contato com um professor muito bom, que tinha um projeto de telemedicina. E ele queria criar uma infraestrutura de telemedicina, isso eu estou falando no começo dos anos 2000. Galera, no começo dos anos 2000, era velho oeste em computação, tá ligado? E eu tive contato com ele e ele me ofereceu uma oportunidade de iniciação científica com ele. Daí eu ajudei ele durante 7 anos, eu fiquei 7 anos com ele. Chama ainda, professor Aldo von Fangenheim. Ele é professor da Federal de Santa Catarina. Já estamos vendo a conexão ali, o sobrenome já... Já viu o alemão, né? Uhum. Então, a gente... dinheiro é sempre um problema, fazer pesquisa. É difícil conseguir financiamento no Brasil. Ainda mais do Brasil, né? Especialmente no Brasil. A gente conseguiu um financiamento por vários projetinhos da FAPESC, a Fundação de Fomento de Pesquisa lá de Santa Catarina, também do CNPq, às vezes CAPES, e a gente conseguiu o financiamento da Secretaria de Saúde do Estado de Santa Catarina. Meu professor, né? E aí, esse negócio tinha que funcionar. Então, a gente trabalhava a toque de caixa, parecia uma empresa de computação, sabe? 20 horas do dia, parecia que estava de plantão. Então, e nesse contexto também fazia uma pesquisinha ou outra que desenvolvia, por exemplo, a gente tinha um problema de reconstrução 3D, a gente desenvolveu uma estrutura de dados nova para poder reconstruir os objetos 3D lá. Você tem uma estrutura que chama Octree, mas ela tinha alguns probleminhas de otimização. A gente criou uma nova estrutura de dados que chamava DecaOctree. E era uma estrutura que ficava mais rápido. Lembra, a computação era bem mais lento naquela época. E também a gente criou um legatoscópio digital para ver exame de raio-x, de exame de imagem, né? E não tinha placa de gráfica naquela época. Então como é que se fazia esse negócio ficar rápido? Lembra, quem ia usar isso era médico, e médico tem uma personalidade, né? Então você tinha que cuidar. Mas o que eu notei ali, trabalhando com ele, nesse contexto, foi muito bom, eu aprendi muito, mas o jeito que a gente faz ciência no Brasil era problemático para mim. Você não tinha uma metodologia muito rígida. Tem que fazer acontecer. Tinha que fazer acontecer. E eu terminei a graduação muito rápido. Eu fiz a graduação em 3 anos e meio. Uma das poucas coisas que eu me arrependo na vida. Se eu soubesse que eu sei hoje, eu tinha ficado 7 anos na faculdade. Mas eu terminei muito rápido e eu ia entrar no mestrado, mas não tinha nada para fazer no meio ano entre eu terminar a graduação e o começo do mestrado. E esse professor me mandou para a Alemanha. Ele falou assim, vai trabalhar como Mitarbeiter. É um ajudante de pesquisa, lá na Alemanha. Com um cara que tinha orientado ele no doutorado. Isso terminando a graduação, né? E daí eu vi como é que os alemães faziam pesquisa, cara. O alemão é sistemático pra caramba. Sim. Na pesquisa, eles são sistemáticos ao quadrado, cara. E eu falei assim, cara, eu preciso disso. Porque o jeito que a gente tava fazendo pesquisa no Brasil era meio desordenado, tá ligado? A gente tem uma qualidade gigantesca no Brasil. A gente é mega criativo. Mas a gente não é muito organizado. Então, legal, a gente dá uma solução pra coisa. Tenta explicar a solução. Esse que é o problema, entendeu? Funcionou. Por que você colocou 14 aqui? Porque 13 não funcionou. Não dava, tá ligado? Eu queria ver como é que o método científico ele era aplicado de uma maneira mais formal, mais rígida. Daí eu voltei para o Brasil, fiz o meu mestrado com esse mesmo professor, no trabalho de atlas cerebrais. E daí eu falei, agora eu vou pro doutorado, porque eu queria ser professor e tinha que fazer doutorado e também eu gostava de fazer pesquisa.
E daí eu comecei a procurar oportunidades. Eu vi algumas oportunidades em Portugal, nos Estados Unidos, na Inglaterra, mas eu continuava voltando para a Alemanha. Matemática era a minha praia. Eu gostava de softwares básicos. Básicos não de simples, de basilares, né? Sim. Sempre achei a parte básica da ciência, a parte de fundação da ciência mais interessante. E a Alemanha é muito forte em matemática. Pô, tanto de matemático famoso que tem lá. Pô, eu estudei em Göttingen. Eu aprendi alemão em Göttingen. Göttingen é uma cidade na Alemanha, é a cidade onde o Euler... A minha curiosidade é, daí durante o doutorado, quando você for lá, você falava alemão ou você falava inglês? Academicamente a gente usava bastante o inglês, porque ciência é feita em inglês, né? Como a gente, e o nosso departamento de matemática computacional, ele era um departamento muito heterogêneo, tinha gente do mundo inteiro lá. Eu tinha uma colega que era do Paquistão, tinha um guri que era iraniano, tinha gente da África, tinha um japonês, tinha uma menina que era do... Como é que chama aquele país? Tailândia. Tinha gente de tudo quanto era lugar lá. E uns alemão perdidos, assim, salpicado no meio da gente. Então, era uma equipe grande e muito heterogênea. Tenta falar inglês com um paquistanês pra você ver. O paquistanês até que vai bem, agora o iraniano. Ele fala inglês, mas o sotaque é infernal, cara. O nosso sotaque brasileiro também não é muito bonito, não. Pra eles, sabe? Sim. Porque a língua não tem a mesma origem, então o sotaque fica muito forte. É diferente do alemão falando inglês. Eles falam melhor, o sotaque é menos doído. É que nem o sotaque indiano. É forte pra caramba. E os caras foram colonizados pelos ingleses, né? Pois é. Então lá, dentro do departamento, a gente falava majoritariamente em inglês, principalmente quando a gente estava falando de ciências, falando de coisas do trabalho. Mas fora, se a gente ia falar de uma coisa que não tinha a ver com pesquisa, a gente falava em alemão. Perfeito. No dia a dia, a gente falava em alemão. Agora, vamos discutir artigo, era tudo em inglês. Vamos discutir pesquisa, tudo em inglês. Mas pra ir beber num bar era em era alemão, cara. Um dos meus maiores prazeres era ir no bar com os meus colegas alemães e pedir uma cerveja belga. Eles iam ficar felizão. Ficavam muito bravos, cara, mas eles sabiam que a belga era melhor. Mas é interessante, assim, foi por isso que eu fui para a Alemanha. Porque eu tinha muito interesse em matemática básica e matemática computacional, tanto que eu fiz meu doutorado no Instituto de Matemática Computacional. Em Münster, a gente tinha 2 departamentos de computação, computação aplicada e matemática computacional. Eu fiz no de matemática computacional. Em Princeton, ou no MIT, eu teria uma base parecida, matemática, mas eu não tinha muita vontade de ir para esses lugares. Eu gostei bastante da minha experiência na Alemanha. Bom, eu queria só então, uma conclusão, se você quiser concluir também, mas para o pessoal que está assistindo a gente, muitos alunos assistem a gente, então eu queria entender, para esse pessoal que tem a vontade de conhecer o mundo, de fazer pesquisa, de ir atrás da sua, do que a gente chama, né, de graduação sanduíche ou coisa do tipo, bom, a gente vê, eu pelo menos na minha percepção, vejo uma decadência um pouquinho em relação a quando a gente tinha programas como o Ciência Sem Fronteiras. Pelo menos eu busquei bastante, assim, ainda não tive a oportunidade especificamente na graduação, porém pretendo buscar no mestrado, doutorado, mas como que então nós, alunos, você recomendaria a pesquisar essas oportunidades, pesquisar quais países você quer ir, porque vamos dizer também que você já teve um contato prévio para decidir também fazer todo um doutorado num país diferente. Então, como que foi? Como foi não, né? O que eu recomendo para os meninos? Quais são as opções que eles teriam? E como chegar numa pesquisa também, porque às vezes as pessoas não sabem nem que tem a vontade até começar a pesquisar um pouquinho mais, enfim. Então, imagina que você é um aluno, mas imagina que você fosse um aluno de graduação lá no meio do curso e você gostaria de entrar para o mundo da ciência, começar a fazer ciência. Primeira pergunta que você tem que responder para você mesmo é qual a área que você gosta. Porque, cara, se você for estudar, trabalhar numa área que tu não gosta, não dá bom. Então, você tá lá, já viu metade do que você devia ver no curso, você fala assim, computação gráfica é legal, IA tá hypado, mas eu ainda assim acho massa. Esse é o primeiro passo, descobrir que área que te atrai. O próximo passo é ir lá no site
departamento ou no currículo dos professores e ver quais professores trabalham na área que você tem interesse. E aí o próximo passo é entrar em contato com esses caras. Fala assim, professor, eu estou interessado em aprender um pouco mais sobre IA. Será que você tem algum projeto, alguma coisa que eu poderia colaborar? Aí eu falaria, que semestre que você está, de que curso que você é, qual o seu interesse, você quer fazer uma iniciação científica, o que você está pensando? Aí os alunos chegam bem perdidos pra gente. Mas se você faz esses 2 primeiros passos, você está no bom caminho. Descobre o que você quer fazer, qual área que te interessa, e descobre que professor está trabalhando naquela área dentro do teu departamento. Contacta o cara. Aí o professor ele vai te explicar quais são as suas opções. Você tem iniciação científica institucional, com bolsas, tem iniciação científica voluntária, você tem ligas, por exemplo, aqui na Facom nós temos uma liga de IA e robótica. Então você pode entrar para a liga de IA e robótica e não é nem TCC, não é IC, não é nada. Mas você faz uns projetos muito legais. Por exemplo, tem um menino lá que está pondo IA num braço mecânico. É um projeto interessante. Já é uma tecnologia que já foi estudada. Mas lembra, nosso objetivo não é resolver o mundo ou criar uma startup que vai virar um unicórnio. Sim. É vocês aprenderem. E o menino está aprendendo um monte fazendo esse projeto, por exemplo. E não é nem IC, nem TCC. É uma outra oportunidade. Tem empresas que procuram a gente que precisam de pesquisa e desenvolvimento e pegam os nossos alunos ou criam projetos de cooperação com a gente. E aí o aluno não está fazendo o IC, ele está trabalhando num projeto. Tem todas essas possibilidades. Agora, para ir para fora, na graduação, hoje em dia, suas opções são limitadas. O projeto Ciência Sem Fronteira, ele mandou dezenas de milhares de alunos brasileiros de graduação para estudar no exterior. Hoje em dia, esse projeto não está mais vigente e eu, no melhor do meu conhecimento, eu não conheço nenhum projeto institucional para isso. Você pode fazer intercâmbio acadêmico. Na Europa você tem o Erasmus, por exemplo, que deixa os alunos passarem alguns semestres de uma universidade na outra. Por exemplo, imagina que você é um italiano, você pode fazer 2 semestres numa universidade inglesa. A gente, infelizmente, não tem isso, e o Erasmus é só europeu. Mas, então, na graduação, suas opções são limitadas. Se eu tivesse muito interessado, o que eu faria? Eu trancaria a graduação por 1 ano, meio ano ou 1 ano, e ia estudar línguas num outro país, entrar em contato com professores das universidades daquele país, ver se eles não têm alguma oportunidade para mim. Seria uma possibilidade, mas você tem que estar bem interessado. Eu acho que o caminho mais interessante é você termina a graduação e aprende o método científico, aplicar o método científico. E daí no mestrado, que são normalmente 2 anos, tu cursa o primeiro ano do mestrado, faz todas as disciplinas, atende os pré-requisitos, formata teu trabalho de mestrado junto do seu orientador brasileiro. E daí existem opções interessantes de vários órgãos de fomento, inclusive CNPq, para você fazer o que a gente chama de mestrado sanduíche. Você passa só um período do seu mestrado numa instituição como um pesquisador visitante. Foi o caso do seu doutorado ou não? Não, meu doutorado foi pleno, eu fui louco, eu fiquei os 6 anos lá. Se eu soubesse o que eu sei hoje, eu acho que com um doutorado sanduíche ou um mestrado sanduíche, você consegue colher todos os benefícios dessa experiência numa instituição estrangeira sem os ônus, que tem ônus. Saudade. Cara, essa é uma conversa melhor para não café. Tá. Cerveja. Perfeito. Mas é de se esperar que não seja só flores, né? Tem desvantagens. Eu hoje, do jeito que eu vejo a coisa, eu acho que o melhor custo-benefício para os órgãos de fomento, para o estudante, para as instituições de ensino, é o intercâmbio sanduíche. Porque se você fica meio ano é o mínimo, mas 1 ano é uma boa janela. 1 ano você aprende o que eu queria aprender na Alemanha, que era como aplicar o método científico de uma maneira mais sistemática. Eu teria criado todo o networking que eu criei e eu voltava para o Brasil e estava funcionando, que era uma beleza. Tem algumas outras desvantagens de você fazer
uma parcela da tua formação inteira no exterior. O seu diploma ele não é reconhecido automaticamente no Brasil. Eu tive que esperar 1 ano para o meu diploma ser reconhecido no Brasil. E eu tive que fazer todo o processo. Não era nada automático pelo CNPq. Então, você volta para o Brasil, doutorado por uma instituição Mas não conceituada no exterior, e aquele papel não vale porcaria nenhuma no Brasil. Meu título que valia era o meu mestradinho. Bom, professor, indo para outro bloco da nossa conversa aqui, um que a gente já tocou, mas eu ainda queria entender, porque eu gosto de saber onde está o gap, né, do conhecimento. Tem coisa ainda para ser pesquisada, isso com certeza tem, né? Então eu queria entender, na visão computacional, que é um tema que a gente discutiu aqui hoje, o que você acha que ainda falha feio e se a gente já está se aproximando, o computador ter uma visão tão boa quanto o humano, né? Human level. Assim, legal sua pergunta. São duas coisas. Uma é a visão física e o entendimento associado à visão, cognição. Em termos da parte física, a gente constrói câmeras de alta resolução hoje. Perfeito. Então, sobre certos aspectos, a gente enxerga tão bem quanto, ou até melhor do que um ser humano. A gente consegue criar câmeras que enxergam no espectro de luz não visível para o ser humano. Então, nesse aspecto tá beleza. O problema é entendimento. E, quando a gente teve quando a gente criou as redes neurais profundas, um modelo de redes neurais específico para a visão chamado Convolutional Neural Networks foi proposto e ele resolveu muito bem muitos problemas de visão. Então, meio que você podia falar assim, meio que já tá bom já, a gente já tem ferramenta que chega para resolver isso. Mas há alguns anos atrás, depois que o Transformers foi proposto, a gente criou um novo modelo de visão chamado Vision Transformers. E o negócio é punk, é bom. Só que demanda um volume gigantesco de imagens. Então sempre tem espaço para você melhorar em ciência. Toda vez que alguém fala assim, não, é isso, acabou, sempre vai ter um cara que só pelo dare, sabe? Que fala assim, você falou que acabou, então vou achar um avanço aí. Sempre dá para melhorar. Mas o gap que a gente tem hoje é em correlacionar essa capacidade de entender a imagem com um conhecimento que está em outro módulo, em outro modal. Por exemplo, um conhecimento em memória, correlacionar o teu entendimento da imagem com atuadores. Atuadores que pensa assim, quando você vê a caneca, você quer pegar ela. Você tem que atuar nos seus músculos para chegar até ela. Correto. Aí a gente ainda tem problemas. Correlacionar, por exemplo, imagem com um banco de dados de conhecimento, isso é problemático. Ou até o conhecimento codificado dentro de uma LLM. Tem espaço para desenvolver. Então tem coisa ainda para ser desenvolvida. E para finalizar o episódio, eu queria uma perspectiva bem geral, assim, uma pessoa que está sempre tentando se atualizar, e é difícil, né? A gente sabe que é difícil se atualizar tão rápido quanto a ciência atualiza, principalmente na área de computação ou tecnologia como um todo. Queria saber, dentro das suas áreas de expertise e do que você vem pesquisando, até mesmo que você vem orientando, um adendo aqui, o professor falou que está com 13 alunos sendo orientados, eu acho que no momento. 13. Então, quando você percebe que ele já fez tudo de pesquisa que já fez, orienta em um período até 13 pessoas, se não mais, em algum momento da carreira. É muita pesquisa que você já colaborou, já leu. Queria saber qual que é a sua perspectiva atual do futuro dessas áreas. Para onde que eu acho que está indo? Para onde está indo, o que você acredita? A coisa está indo para a integração entre robótica e IA. Você pode ter certeza disso. Robótica estava bem. E o centro de desenvolvimento de excelência era o Japão. Há alguns anos, a gente teve uma empresa americana chamada Boston Dynamics, que fez bons avanços em robótica. Mas hoje em dia, cara, o que a China está fazendo em termos de robótica é assustador. E esse salto grande que a gente viu nos últimos 2-3 anos, para forçar um pouco, ele vem impulsionado por causa da IA. E a verdade é que, para e pensa, se você tem uma IA multimodal e você integra ela com os frames de robótica que a gente tem hoje, o céu é o limite. Porque o que você vai estar efetivamente falando é que o trabalho
físico, vai ficar mais barato. Robótica é uma realidade. Só que a gente está falando de robótica humanoide. A gente vê, por exemplo, eu vi um vídeo de 2025 nessas tentativas de fazer aquela meia maratona, uma maratona. Você viu o robozinho que ganhou a maratona lá na sim. China? O maratona é 40 sim. quilômetros, cara. E mais rápido que eu acho que ser humano, se não me engano, posso estar enganado aqui na informação. Acho que ele pegou o segundo lugar. Entre 25, do ano de 2025 e 2026, a diferença de velocidade e controle deles era absurda. As manobras, a China tem também aqueles shows que já estão fazendo com eles dançando, já tem, né, robôs dentro de casa. E a gente comete uma falácia. Quando a gente fala de robótica, a gente pensa em robótica humanoide. E não é necessariamente, né? Cara, robótica é um atuador controlado por algum algoritmo. É isso. Então, por exemplo, aquele Roomba para limpar a casa, aquilo é um robô. Aquele braço mecânico que constrói carro nas linhas de montadora é um robô. Aquele próprio carro autônomo que tem em São Francisco lá, aquele Uber. O próprio... Da Waymo, acho que é Waymo. Esses carros autoguiados são robótica. É drone. E a gente sempre pensa que drone é uma classe separada, mas é um robô que voa, cara. e a gente sabe o pandeiro que é drone hoje em dia, né? Sim. E coloca IA nessas coisas. E aí você fica vendo alguns desenvolvimentos geopolíticos e algumas declarações de líderes políticos da atualidade, no que tange drones, uso de IA e assuntos militares, você começa a ficar assustado. Sim, porque Então, tem contrapontos de é mais barato do que um míssil, tem essas questões, tem a questão de identificação de rosto, tem, né? tem a impessoalização também do processo. Tem. Mas se eu tivesse que apostar em alguma coisa, eu apostaria de que o próximo grande desenvolvimento vai ser a integração cada vez mais próxima de IA com robótica. Mas não robótica só humanoide, robótica como um todo. Acho que uma analogia também aqui, do mesmo jeito que a gente sempre pensa em conectar o corpo humano com o cérebro, assim, essa tentativa, né, de ter o melhor cérebro, corpo, movimentos, etc., em várias questões, a gente Exato. também agora quer juntar o software com IA, sendo esse cérebro, vamos dizer assim, com esses robôs que cada vez mais têm detalhes e precisões de articulação e várias coisas assim. O pessoal de robótica percebeu que você pode usar um modelo multimodal para controlar um robô. Isso não era uma coisa muito clara para os caras antes. E é isso que se tornou muito claro. Então você não precisa ter um IA para controlar o robô inteiro, você pode ter várias. Esse que é o pulo do gato. E é isso que a gente está explorando aqui na Liga de IA e Robótica. Bom, eu acho que eu perguntei tudo que eu queria. Eu também estou satisfeito. Então acho que a gente vai se declarando o final do episódio, mas não posso deixar de citar meu imenso gratidão por você ter aceito o convite. Foi um prazer. A conversa foi super suave, eu adoro neurociência, eu adoro robótica, eu adoro IA, então assim, por mim, eu desligava essa câmera e continuava conversando com ele, mas senão ele vai me cobrar lá no TCC, então vou deixar quieto, mas eu quero também salientar para todo mundo que estiver assistindo, gostou do vídeo, dá o like, se inscreve no canal, vai ouvir a gente lá no Spotify também, que estamos nessa plataforma. Temos o nosso Instagram também, que vai estar na descrição aqui. Então, siga a gente, ative o sininho e eu queria as últimas palavras do professor. Mantenha-se curioso. Essa é o grande mote da ciência. O que move a ciência é a curiosidade. É sempre a ideia de que você sempre pode aprender mais. E quanto mais você aprende, mais você percebe que você não sabe porcaria nenhuma. Então mantenha-se curioso, você vai ter uma vida divertida, uma vida interessante. E últimas Obrigado palavras. pelo convite, foi um prazer conversar com vocês, meninos. Você principalmente, porque isso aqui eu vejo toda semana. Eu faço da palavra de vocês dois as minhas. Eu agradeço pelo convite para poder te auxiliar aqui nesse episódio, poder entrevistar esse professor tão especial que a gente tem aqui na nossa faculdade e poder ter esse privilégio de poder ouvir toda a sua visão sobre o nosso curso, sobre aprender com você tanto dentro quanto fora da sala de aula. Então, Bom, então acredito que é isso. eu acho que eu quero um último brindezinho nosso com o nosso café, que não é café. Não, esse café eu acho que é da região, ele é muito bom. Tchau, tchau.